Olá, meu amigo, minha amiga, nos encontramos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus por meio da lição da Escola Sabatina. Mais uma semana de estudos pela frente. Estudamos na semana passada, de maneira específica, a aliança que Deus fez com a humanidade, começando com Adão e depois com a nova aliança que ele há de fazer com a humanidade. E agora, de maneira específica, nós iremos estudar cada uma delas, começando por Noé. Mas deixa eu dizer uma coisa para você antes. Quero lhe agradecer porque você está comigo todos os dias e que você é um colaborador desse canal quando você compartilha com os seus amigos. Mas eu gostaria de explicar uma coisa para você. O YouTube ele tem um algoritmo, que é uma tecnologia que identifica quais são os vídeos relevantes e quais que não são. Quando ele identifica que aquele vídeo é relevante, o que ele faz? Ele compartilha na timeline nas redes sociais de muitas outras pessoas, porque ele entende que aquele conteúdo precisa ser compartilhado, precisa ser espalhado. Então, é um algoritmo, algo automático. Não é alguém que vai assistir o vídeo e achar que é, não. É um algoritmo que vai fazer com que ele entenda que o vídeo é importante ou não. Agora, o que dispara esse algoritmo? É exatamente a interação que as pessoas têm com tal vídeo. Não importa o conteúdo, mas se houver interação, o YouTube irá entender que esse vídeo é importante e aí ele vai, de maneira automática, espalhar esse vídeo para mais pessoas. E como ele faz isso? Quando as pessoas compartilham, quando se inscrevem no canal, quando dá o seu like ou o seu dislike e quando eles comentam ali no chat acerca do vídeo e do conteúdo do vídeo. Quando há essa interação, aí ele entende, poxa, esse vídeo aqui é importante, eu preciso promover esse vídeo. Se você assiste, mas você não dá o seu like ou o seu dislike, você não escreve nada acerca do conteúdo e você não compartilha, para o YouTube esse vídeo não é relevante, então ele não precisa ser promovido, compartilhado, ele não precisa ser espalhado. Olha só que situação, não é? Por isso a importância de você contribuir com o nosso trabalho e esforço. Quando você dá o seu like, talvez você possa escrever ali no chat a impressão que você teve sobre o estudo de hoje e tal. Talvez você poderia fazer uma pergunta específica sobre o assunto. Eu leio todos eles, faço questão de ler e responder na medida do possível. Tá bom? E quando você compartilha, obviamente, e quando você se inscreve no canal e aciona ali as notificações. Tudo isso faz com que o vídeo vá mais para frente, alcance mais pessoas, além do seu compartilhamento e além de você estar assistindo aí com a sua família, tá bom? Ajude-nos a compartilhar, ajude-nos a chegar mais longe, ajude-nos a pregar o evangelho para mais pessoas, porque o conteúdo desse canal é exclusivamente a mensagem de esperança da palavra e não é o pregador que importa, o importante é aqui, a palavra de Deus, tá bom? Então vamos juntos para todas as gerações. Bom, nós estudamos na semana passada sobre as alianças de Deus. De maneira específica, nós vamos ver agora a aliança que Deus fez com Noé. Mas antes de entrar um pouquinho nesse assunto, deixa eu falar para você sobre a malignidade do pecado. Meu amigo, olha só, você certamente já viu ou já fez alguém pegar uma pedra e jogar em um lago, em um rio, e você perceber que aquela pedra, quando afunda na água, ela faz ondas. E essas ondas vão se expandindo até chegar às margens, ou do lago do rio. Talvez você já fez isso jogando uma pedra, ou você já viu alguém jogando uma pedra. Mas você sabe que é verdade esse fato. Assim é o pecado. O pecado é assim, quando ele é cometido, ele não afeta ou não prejudica somente quem cometeu. O pecado também prejudica e afeta todas as pessoas que estão ao seu redor, como uma onda que vai se expandindo até chegar até os limites da terra. Veja, por exemplo, o pecado que Adão e Eva cometeu e como isso teve resultado na vida dos seus filhos. Você se lembra que a Bíblia fala que Caim, ao oferecer um fruto que Deus não pediu e foi rejeitado por conta disso, rejeitado a sua oferta, ele encheu-se de ira e de inveja de seu irmão Abel, que ofereceu exatamente o que Deus pediu, ou seja, foi obediente a Deus. E diz a Bíblia que ele, lançando mão da sua ira, feriu seu irmão e o matou. Diz a Bíblia que Deus não
puniu, apesar de ser merecedor, mas ele não puniu prontamente com a morte a Caim. Ele derramou o sangue do seu irmão, mas Deus não derramou seu sangue. Deus deu a ele um tempo para que ele se arrependesse, para que ele se voltasse. Mas diz a Bíblia que esse ser humano mal, vil, desprezou a misericórdia de Deus, se tornou uma fonte de influência que afetou o mundo todo. Deixa eu ler para você o que Ellen White diz sobre esse aspecto. Escute bem as palavras. Apesar de Caim haver merecido a sentença de morte pelos seus crimes, o Criador misericordioso ainda lhe poupou a vida e concedeu-lhe oportunidade para o arrependimento. Entretanto, Caim viveu apenas para endurecer o coração, para incentivar a rebelião contra a autoridade divina e se tornar o líder de uma linhagem de pecadores ousados e perdidos. Esse único apóstata, conduzido por Satanás, tornou-se o tentador para outros, e seu exemplo e influência exerceram uma força desmoralizadora até que a terra se corrompeu e se encheu de violência a ponto de ser necessário destruí-la. Não foi por acaso que a terra chegou a esse estágio de tamanha rebeldia, de tamanha rebelião contra o Criador. Aconteceu por causa de um único pecado de Adão, que foi exercendo a influência sobre seus filhos. Depois seu filho Caim, no caso, se tornou um grande rebelde apóstata, que foi criando outros pecadores, e aí o negócio foi crescendo a tal ponto de invadir a terra inteira, e Deus não teve outro remédio a não ser destruir completamente os seres vivos por conta do pecado que afetou toda a criação de Deus. Meu amigo, minha amiga, olha só. É por isso que Deus odeia tanto o pecado, porque o pecado ele acaba com tudo. Ele destrói a tudo. Se nós dermos espaço para o pecado na nossa vida, ele vai nos dominar a tal ponto que ele mate todo o desejo que temos no nosso coração de aproximarmos de Deus, até ao ponto de não querermos mais saber de nenhum tipo de relacionamento com o Divino Espírito Santo. E aí estaremos perdidos no mundo, totalmente perdidos. Um dia Deus vai exterminar com o pecado. Um dia Deus vai fazer isso. Mas a melhor notícia de todas é que o Senhor Deus ama o pecador, apesar de ele ser pecador. Olha o caso de Caim. Deus poderia ter matado Caim, mas não o matou. Deus exerceu misericórdia sobre ele para que ele se arrependesse. Deus está fazendo a mesma coisa com a multidão de gente, com a humanidade inteira. A Bíblia diz que Deus não retarda a sua promessa, como alguns a consideram tardia, diz Pedro, mas ele é longânimo, ou seja, paciente convosco, não desejando que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus. Tanto é que ele veio a esse mundo para morrer em prol do pecador, a fim de que ele, pecador, pudesse crer no Filho de Deus e ser salvo dessa condição terrível, maldita, que é a condição de pecadores. O salário do pecado é a morte, e o Senhor Jesus sofreu essa morte para salvar você, a mim, a todos nós. Essa semana nós iremos avaliar o que Deus fez para tentar dar um freio a essa condição terrível do pecado. Na vida de Noé, e como Noé achou graça aos olhos de Deus e como Deus o usou. Esse estudo vai servir para nós de um alento, de um conforto muito grande, então eu convido você a estar comigo todos os dias, tá bom? Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Se apegue à poderosa mão de Deus e Ele vai te dar forças contra as suas tendências pecaminosas. Feche os olhos e ore comigo. Pai, nós queremos te agradecer porque apesar de que o pecado está aí no mundo, o Senhor nos tira desse meio para nos levar para a sua maravilhosa luz e nos dar condições de viver segundo a tua santa vontade. Te agradecemos do fundo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã te espero ansiosamente para continuarmos aqui a nossa jornada com o princípio do pecado. Está lá em Gênesis
capítulo 6, verso 5. A partir de amanhã haveremos de estudar. Que Deus te abençoe e aproveite bem o seu sábado na presença do Senhor Jesus.